Seguindo a linha do que eu venho fazendo aqui no canal, depois de ter feito todos os Resident Evil em apenas uma live, na sequência dele eu fiz todos os Resident Evil em apenas uma faca. Recentemente eu fiz todos os Silent Hill em apenas uma live e aí me surgiu a ideia. E que tal repetir aquele mesmo desafio agora com o Silent Hill? Só que em vez de ser só na faca, seria todos os Silent Hill usando apenas o pau. Então eu rejoguei um a um todos os 16 Silent Hill que eu fiz na lista da live infinita para descobrir qual que são possível e impossível de ser feito usando o pau. Deixa eu fazer uma explicação rápida aqui como é que isso aqui vai funcionar. Alguns Silent Hill você demora muito para pegar o pau. Outros não tem pau, mas tem armas brancas, como cano, martelo, faca, essas paradas. Então a gente vai tentar fazer todos os Silent Hill apenas usando as armas brancas. Não vamos pegar armas especiais. Valeu, meu nobre, valeu pelo follow, Bonnie Breaker 666. Aí a gente não vai pegar nenhuma arma especial também, por exemplo, a serra elétrica que você pega depois de zerar o Silent Hill 2. Não vamos ter nada disso, somente as armas brancas que você pega no início do jogo, na primeira run. Sempre daremos prioridades ao pau. Mas quando não tiver, vamos de armas brancas. Deixando tudo isso claro, vamos começar agora com Silent Hill 0. Assim que a gente chega no hospital, logo no início do jogo, a primeira enfermeira aparece. E a gente logo não pode perder a oportunidade de pegar um pedaço de pau grande e longo e descer na cabeça dela para ficar bem mansa. Seguimos o jogo, fazemos o pose do manequim e estaremos prontos para o primeiro boss do jogo. E olha só como é que é. O pau quebra! Fudeu! E agora, como é que a gente vai zerar o jogo usando apenas o pau se o pau quebra? Então me fiz esse questionamento e eu não sabia como é que ia ser, mas eu disse, não, vamos seguir então aqui na gameplay pra ver até quando é que isso vai. Então eu matei o primeiro boss usando o pau que eu tinha. Então a primeira coisa que vem na cabeça é óbvio, evitar todos os inimigos. Sai pegando todos os pau que tu vê pela rua e usa eles só nos inimigos obrigatórios. E a gente vai pro próximo cenário do jogo, que é o sanatório. Essa parte é um pouco longa, mas é só você completar os puzzles e já vai direto pro boss. Esse boss é foda de matar de perto, porque ao chegar perto dele, ele vai te atacar na hora. Então continuei tentando, até que... Esse foi bem difícil, mas até que deu pra matar. E aí partiu o teatro. Resolve os puzzles do teatro e desce o cacete nesse bicho gigante. O Travis é muito lento, é muito fácil de tomar dano dele. E as armas brancas ainda quebram. Então é duas. Valeu, Brami. Não, valeu? Valeu, Daniel. Brambila, tamo junto, meu nobre. Então foi um inferno conseguir matar esse boss. É duas porradas só e corre. Duas porradas, corre. Duas porradas, corre. Então a gente chega no motel, que é a última área do jogo. E é hora de enfrentar o açougueiro. E foi desse jeito aí. Eu tomei alguns golpes, mas foi tranquilo. E agora, deixa eu mostrar um easter egg pra vocês que só eu sei, mas ninguém nesse mundo sabe, apenas eu. Se você vir nessa área de jogos, você vai encontrar uns pinbais. E um desses pinbais é da grande banda Kiss. Aí você vai falar, ah, mas isso aí todo mundo já sabe. Sim, eu sei que todo mundo sabe. Agora, o que ninguém sabe, se você chegar perto desse pinbal, do Kiss, e dar algumas voltas e fazer o Konami Code, cima, baixo, esquerda, direita, X bola, você é teleportado pro show do Kiss. Puta que pariu, o melhor show da minha vida. Penúltimo chefe do jogo, que eu costumo chamar de chefe da boca. E depois de morrer uma, morrer duas, morrer três, eu matei esse corno. E com isso a gente chega então no último chefe do jogo, o Samael, que na minha opinião foi o chefe mais tranquilo de fazer, porque a gente já chegou aqui com muito recurso. Eu comecei a jogar, taquei televisão, tudo que eu achava, máquina de escrever, pau, tudo joguei nele e a gente conseguiu matar ele sem muitos problemas.
Conclusão, assim que eu percebi que no jogo as armas se quebravam, eu achei que eles seria impossível de zerar só usando o pau. Mas são tantas armas, são em uma quantidade assim exorbitante que o jogo dá, que ficou relativamente fácil. Então, Silent Hill 0 ou Origins, como você preferir, a gente pode concluir que ele é um jogo que dá pra ser feito 100% só usando o pau. E eu tenho certeza, quase certeza também dá pra fazer tranquilo só usando os punhos. Depois eu vou testar, ver se é verdade. Silent Hill 1, o jogo que eu acreditei ser o mais complicado de ser feito usando apenas o pau. Assim que inicia o jogo, você vai pegar uma arma e descarregar ela, porque esse jogo tem um segredo que é o seguinte: no boss final, se você chegar lá sem munição e pistola zerada, a luta acaba em 30 segundos. Então a gente agora pega a faca, que é a primeira arma branca que encontramos, que nesse jogo são 4 armas brancas apenas. Essa faca, um tubo de cano, um martelo e um machado. Isso quer dizer que infelizmente no Silent Hill 1 a gente não tem pau. Mas a gente vai tentar finalizar o Silent Hill 1 com essas 4 armas brancas que a gente vai conseguir durante o jogo. Que diferente do Origins, aqui nenhuma vai quebrar. E então enfrentamos o primeiro inimigo que me trouxe lembranças de um passado que eu gostaria de nunca mais lembrar. Esse cara, esse inimigo comum é uma desgraça. O primeiro inimigo no jogo foi a parte mais difícil do jogo inteiro. Pra vocês terem uma noção, o Harry, ele dá a faca pra frente e o bicho tá no ar e ele fica dando umas bicadas na nossa cabeça. A gente tem que fazer o Harry, que ataca na altura do peito dele, bater em um animal que está no ar e que fica bicando a nossa cabeça. Essa parte é praticamente impossível, é chata pra caralho. Morrendo várias vezes, depois de muitas mortes com esse desgraçado. Quando eu tava quase conseguindo, depois de ter acertado vários hits, o jogo crasha. Tava foda passar por esse cara. Eu passei horas nesse maluco e várias vezes eu me perguntava se realmente era possível matar ele. Então eu vi uma estratégia na internet que consistia em ficar de costas pra eles, que quando a gente tá de costa, ele se abaixa e aí você vira extremamente rápido segurando o X pra o Harry ficar atacando o tempo todo. E fiquei no quase várias vezes. Eu acertei uma sequência inacreditável no filho da puta e o jogo crashou, mané. Mas aí depois ele voltou. Mas ele crashou de novo. E ele volta mais uma vez e finalmente eu matei. Na moral, já dá o pódio aí de parte mais difícil de todos os Silent Hill. Enquanto eu escrevi o roteiro, eu nem sabia o que ia vir pela frente, mas essa parte desgraçada já é a maior, pior de todas. Aí a gente seguiu, fomos pra escola, fizemos os puzzles da escola e aí a gente chegou no boss da escola, que é um boss da boca 2. Depois do bicho voador, cara, nada mais nesse jogo ou em qualquer outro iria colocar medo. Ele é bem tranquilo no início, você esfaqueia ele sem parar nos lados até que ele abra a boca. Depois ele só vai levar dano se você atacar dentro da boca dele. E até eu entender como sair dali, eu morri várias vezes. Mas depois que eu entendi, ficou mais fácil. Segura o X pro ataque carregado e corre como se não houvesse amanhã. Repita esse processo 20 vezes e o chefe vai estar morto. O próximo chefe é essa lagarta aí, que se o desafio fosse igual ao do Resident Evil, onde deveria ser só faca, Silent Hill 1 acabaria agora. Porque é impossível você bater com a faca pra baixo no Silent Hill, ele taca somente pra frente. Mas aí eu coloquei o pau na mão e fui tentar matar, mas não consegui porque ele só tava dando na cabeça e ele ficava entrando na terra toda hora e eu não conseguia acertar, ele se afundava muito rápido. Até que eu entendi o motivo de ter essa grade na fase. Ele não vai afundar se ele estiver passando por cima da grade. Então o segredo para matar esse maluco com o pau é fazer ele rastejar em cima da grade e meter o pau várias vezes até que ele morra. E avançando mais um pouco no jogo, ele volta com uma mariposa gigante. E aí é só uma trocação franca entre o rabo da mariposa e o pau do Harry. Você vai tomar bastante dano, use toda a energia que tiver e em 1 hora ainda morre. A gente chega agora no penúltimo chefe do jogo, que é a Cib. Não tem segredo, cara, só mete o pau na Cib aí e vai pro boss final. Que como eu tinha dito, se você chegar aqui sem munição, a luta termina em 30 segundos. Provando assim que é possível fazer 100% do Silent Hill 1 só usando armas brancas. E sem dúvida, esse foi o mais difícil que eu fiz até agora. E eu duvido muito que algum outro vai superar ele. Silent Hill Play 9, como o nome já diz, é apenas uma nova. Você vai fazer alguns puzzles, vai ler alguns textos e zerar o jogo. Não tem combate, então é impossível de fazer só no pau. Silent Hill 2 foi o primeiro jogo que eu fiz só usando pau há meses atrás, quando o Adro me doou para eu fazer esse desafio. E no início, como sempre, é tranquilo. Você não enfrenta muitas dificuldades. Temos a icônica batalha contra o Pyramid Head, que pode parecer difícil a primeira vez, mas ela tem um segredo, que nem é tão segredo assim. É só ficar esperando, literalmente é só esperar o tempo passar e a sirene vai tocar. E o Pyramid Head vai vazar. Aê.
Depois disso a gente vai pro hospital. E meu Deus, como eu sofri naquele chefe do teto, cara. Foi a primeira vez que eu pensei em desistir do desafio. Mas eu consegui derrotá-lo. Aê, GG, porra. Caralho, finalmente. Eita, caramba, tá bom. Parei a live, continuei no outro dia, dessa vez indo até zerar o jogo. Matamos o pai da Ângela. 2, agora. Aê, porra. Depois a gente mata o Ed. É X1 sincero, filho. Morreu. E chegamos na luta com os dois Pirâmide Red. Vencemos ele e chegamos no último chefe do jogo. E aqui acontece a mesma coisa que acontece lá no primeiro Silent Hill, que se você chegar aqui sem munição e esperar por volta de uns 30 segundos, a luta acaba. E com isso a gente conclui que Silent Hill 2 é mais um que você consegue fazer do início ao fim só no pau. Silent Hill 2, nascida por um desejo. Assim que você inicia, você está segurando a pistola, você abre o inventário e ele está vazio, mas no cenário adiante você pega um facão. E com ele a gente vai seguindo a gameplay, sem muito mistério, você vai andar, passar a faca em alguns bichos, entrar na mansão, falar com o Ernest, resolver o mistério da mansão e finalizar a DLC em uns 20 minutos ali sem estresse. Infelizmente, a Maria não tem pau, então você tem que finalizar com o facão mesmo. Então entra também na classificação de zeração de arma branca, que a gente pode confirmar aqui, que é mais um 100% que dá pra ser feito só usando armas brancas. Silent Hill 3, diferente das coisas que a gente passou até agora, ele é bem tranquilo, a gente realmente tava precisando um pouco desse descanso. Primeiro, o boss da boca 3, que não apresentou dificuldade nenhuma, foi super simples de matar. E depois veio o desgraçado que matou Harry. Foi uma briga de espadas boas, só que o meu pau é maior e ele mamou. Agora esse desgraçado, que quem lembra das lives de 2022 zerando Silent Hill 3 pela primeira vez, sabe que eu sofri muito na mão dele, mas agora é hora dele sofrer na minha. E depois de meia hora batendo nos cavalos, ela aparece. Não tem segredo, mano. É só bater em defender, bater em defender, bater em defender que ela vai morrer. E agora o boss final, vamos enfrentar o deus de Silent Hill. Onde tem aquele glitch que eu falei lá no vídeo da Live Infinita, que é só você ficar no pixel certo, que nenhum ataque dele te acerta, mas o seu sim. Então foi super tranquilo de matar. E assim, Silent Hill 3 está concluído só usando o pau e foi extremamente fácil em comparação aos outros jogos. Silent Hill 4, quem viu o vídeo da Live Infinita sabe que eu não sou muito fã desse jogo. E esse desafio mostra um pouco mais disso. Praticamente não tem boss desse jogo. Tem alguns inimigos especiais ali durante o cenário, mas não dá pra chamar isso de boss. A única coisa que vale a pena ser citada aqui é o boss final, o Walter Sullivan. Primeiro você vai usar o item para quebrar o encantamento, depois você manda um salve aí pro Clay, que se inscreveu no canal enquanto eu gravava gameplay. Aí pega as estacas, eu acho que ainda dá pra considerar isso como arma branca, né? Aí mexe no peito do demônio e a barreira do Sullivan vai quebrar. Aí tu enfia o pau no Sullivan e vai estar zerado. Não tem mistério esse jogo, é muito fácil por não ter bosses nenhum nele, só esse parada final. Então é mais um que é 100% que pode ser feito só usando pau. É um dos mais tranquilos de ser feito. Silent Hill The Arcade, como o nome já diz, é um arcade. Você só controla a mira e atira aqui. Mais um impossível de ser feito só usando pau. Silent Hill Homecoming. Eu gosto desse jogo. E ele fazendo um paralelo com aquele Silent Hill. Fazendo um paralelo com aquele Silent... Porra! Agora fazendo um paralelo com o vídeo da faca do Resident Evil. Aqui, o Homecoming seria igual ao Resident Evil 2 Remake. Porque a faca do Homecoming é extremamente apelativa. E pior, nem precisa estar em 120 FPS para a faca estar roubada. Qualquer ataque de faca você estuna os inimigos fácil. Alguns bosses é melhor usar uma arma de maior alcance para conseguir acertar certas áreas. Mas não tem jeito, mais cedo ou mais tarde é a faca que você vai usar. Agora o boss final, mesmo você estando com a arma mais forte do jogo, que é a faca, você ainda vai ter certa dificuldade. Foi quase uma batalha de Dark Souls essa. Eu tive que decorar bem os movimentos dela, esquivar sempre que possível e bater sempre que ela desse abertura para enfim conseguir enfiar a faca e fazer uma cesariana no boss. E com isso a gente conclui que Silent Hill Homecoming é mais um Silent Hill que a gente consegue fazer do início ao fim só com armas brancas. Silent Hill Shattered Memories. Eu lancei recentemente um vídeo sobre Shattered Memories. Se você não viu, eu recomendo que veja e nele eu explico o porquê. Pra mim, o Shattered Memories é o melhor Silent Hill que existe. Como todo mundo já sabe, o Shattered Memories ele não tem combate. Você só vai poder correr dos inimigos e se esconder. No máximo você pode pegar um sinalizador para evitar que eles pulem em você. Mas é um jogo que não tem combate. Se não tem combate, infelizmente não tem como fazer do início ao fim só com o pau. Silent Hill Delpo ou Silent Hill Delpo.
Quem viu a live infinita sabe que eu também não sou um grande fã desse Silent Hill, mas mesmo assim fui lá e tentei fazer ele só no pau. E aqui tem muita coisa sobre ele. Primeiro, ele imita um pouco o Zero, porque aqui as armas brancas acabam quebrando também. Depois de algumas porradas, as armas brancas quebram. E aí já me deixou naquela, pô, será que realmente vai dar pra fazer só com pau? Porque se quebra, eu fico na mesma dúvida, pô, vai quebrar, será que um gravetinho de pau pequeno desse, que depois de 2 lapadas quebra, vai dar pra ir até o final do jogo? Só que, assim como o Silent Hill Zero, o Delpo, ele tem uma abundância muito grande de arma branca. Toda esquina que você for, você vai encontrar um pedaço de pau, um machado, alguma coisa. Nunca vai faltar pau pra você. E assim como todo o Silent Hill que eu fiz até agora, é basicamente ignorar os inimigos, fazer os puzzles e matar os obrigatórios que são os chefes. E aí que tá. Nesse quesito, o Delpon acabou imitando o Silent Hill 4, porque aqui não tem chefe. Não tem tipo um inimigo que você enfrenta e fica, caralho, essa luta foi foda. E o chefe final do jogo, você derrota ele puxando umas tomadas. A gente pode então concluir com 100% de certeza que o Silent Hill Delpon dá pra fazer 100% só no pau. E vou além, eu tenho quase certeza que também dá pra fazer só dando um soco, porque assim como o Zero, aqui também tem como dar soco. E eu tenho quase certeza que dá também. Sinceramente, se esse jogo aqui não tivesse arma de fogo no arsenal, não ia fazer diferença nenhuma, de tão fácil que é de fazer somente usando as armas brancas. Silent Hill Book of Memories, que assim como eu falei na live infinita, eu não tenho um PS Vita para poder fazer o Book of Memories, e o emulador dele só chega na intro, não chega nem nos menus, infelizmente. Então eu não consigo fazer o Book of Memories. Eu assisti algumas gameplay dele, eu vi que o pessoal usa bastante as armas brancas, mas também usa as armas de fogo. Então eu acabo ficando na dúvida se é possível ou não fazer somente com pau. Como eu não tenho como jogar ele para ter a certeza, e também não conheço ninguém que tenha um PlayStation Vita que consiga jogar, eu não posso aqui afirmar se dá ou não dá. Então só vai ficar na dúvida, infelizmente. Se você souber, se você tem um PlayStation Vita, se você conseguiu, escreve aí nos comentários e me avisa se dá pra fazer ou não. Silent Hills, o PT. Eu coloquei aqui porque ele tá na lista da live infinita, mas todo mundo sabe que essa demo não tem combate, então infelizmente você não vai poder usar o pau na Fantasma Lisa. Silent Hill Short Message. Eu não tenho PlayStation 5, então não tenho como jogar esse jogo. Se vocês bem viram lá o vídeo da live infinita, sabe bem como é que foi pra completar esse jogo aqui. Mas pelo que a gente viu lá, esse jogo aqui não tem combate, é só você correr e se esconder. Então é mais um que não dá pra fazer só no pau. Silent Hill Ascension é apenas uma experiência online interativa. Você só vai assistir como se fosse uma série hoje em dia. Então não tem combate, não tem aquelas paradas todas, você não vai poder enfiar o seu pau em ninguém nesse jogo. Enfim, chegamos no último Silent Hill lançado, o último Silent Hill dessa lista, Silent Hill 2 Remake. Ele é igual ao original e dá pra fazer de boa. Ainda tem aquele segredo de só ficar esperando a luta com o Pirâmide Red e ela vai acabar. E de chegar no boss final sem munição, será que ainda tem? Vamos ver isso agora. Primeiro, maluco a ser morto só no pau. Acabei de receber, ó, a carta do YouTube, mano. Fizemos o início do jogo tranquilo, algum sufoco ali porque eu ainda não tinha aprendido a usar o pau, mas quando eu fui começando a aprender, tudo ficou mais tranquilo. Mas até que eu aprendesse, eu tive que apelar muito para as esquivas. Vamos lá, esquivar todo mundo. Corre! Um salve aí pro Gauss, valeu meu nome pelos 10. Pô, agora eu tô com medo de andar. Ai, caralho! E então chegamos na batalha com o Pirâmide Red. Vamos fazer o teste pra ver se a luta vai acabar depois de um tempo. E isso aconteceu. Então ainda temos no remake essa parada só ficar esperando ele ir embora. A gente chega então no hospital. Eu morri algumas vezes, mas fizemos os puzzles certinho e entre e aí enfrentamos o boss do hospital. Também o tanto que eu tô economizando pra chegar nessas partes aqui e gastar tudo, tá ligado? Morreu? Ih, boa! Nesse dia que eu tava fazendo a live fazendo Silent Hill 2 só no pau, era uma quinta-feira e tava passando Corinthians e Racing pela Sul-Americana. Então, eu parei a música que eu tava ouvindo na live e comecei a ouvir a narração do jogo. Eu fiquei jogando e escutando a narração do jogo ao mesmo tempo. Sobe o Kaká, toca nessa bola, ela vai sobrar com o Sousa! Gol! É do Racing! 5 minutos de jogo na Neoquímica Arena! Numa bola afastada da defesa, que uma finta ainda bem. Agora, vai! Aê, porra! Caralho! Gol, bateu! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu!
Vou morrer, mano. Caralho, bugou o jogo. Ah, mano, caralho, o jogo bugou. Eu fiquei em cima do bagulho, velho. Chegamos, então, no pai da Ângela. E eu consegui fazer ele sem danos. Sem danos, meu nobre. Caralho, sem danos. Metemos o pau no Ed. Não, não. Tá bom, Ed, já chegou a hora de morrer já. Caralho, me tombou. Com certeza gelei, filho. Morreu? Aí, ó. Ah, não vai atacar mais não, né? Mas eu vou. 1-0 pros caras. Não, 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 não. 2-0 pros caras. Porra. 3-0 pros caras, velho. Aê! 3-1. Beleza, acabamos de matar aqui os dois pirâmides de Red, agora só falta o boss final pra gente conseguir finalizar o jogo. E aí, no Silent Hill 2 original, tem aquele esquema que se você chegar na batalha sem nenhuma munição, com as armas todas descarregadas, a luta termina em 30 segundos. Então eu vou testar essa parada aqui também, eu vou equipar as armas aqui, eu vou descarregar as armas, tudo que eu vim pegando sem querer nesse tempo todo. Eu vou entrar na batalha e a gente vai ver se ainda mantiver essa parada dela acabar com 30 segundos ou não. Beleza, agora com as armas já descarregadas, vamos lá agora na batalha final. Vamos ver se vai levar uns 30 segundos pra batalha acabar. Ela tem que morrer aqui agora em 30 segundos que a gente tá sem munição. Se for fiel ao original, é claro. Só que tem grande chance de não ser e ela não morrer, a gente tem que lutar com ela da jeito que a gente tá aqui agora. Rapaz, eu acho que já passou 30 segundos, hein? É, eu acho que não tem isso aqui não. É, tem. Opa, eu tenho. Morreu? Pô, pior que eu acho que ela só gritou mesmo. É, tem não, tem não, tem não. No original ela teria morrido já. Então é isso, vamos embora pra batalha. Injogável. Porra. É. Não só ela não morre, como ela ainda me mata. Não! Puta que pariu! Puta que pariu! Nossa senhora! Caralho! Mano, foi na medida. Todos os comprimidos, remédio que eu peguei, deu certinho pra isso aqui, cara. Nossa senhora! Cala a boca, vagabunda! Padrão, final partida, como sempre. Cara, 5 horas e 50 minutos. Eu tinha em mente que eu ia zerar mais ou menos por uma volta de 6 horas, então tá bom. Silent Hill 2, só usando o pau, zerado. Mantiveram o tempo do Pyramid Head, mas tiraram do boss final. Mas ainda assim, tranquilo pra fazer 100% só no pau. Até porque tem um troféu pra fazer isso, né? Então era meio que óbvio desde o início. E agora a gente chega aí no aguardo da DLC, Nascida por um Desejo, vir também pra esse remake, pra gente poder concluir ela só usando a... Calma aí. Só usando o pau. E assim ficou a lista dos Silent Hill que você vai poder usar o pau pra zerar. Os que eu não sei e dos que são impossíveis de zerar só usando o pau. Claramente dá pra você perceber que todo Silent Hill que tem combate você consegue fazer com melee, exceto do arcade que tem combate, mas não tem como, e do Book of Memories que tem combate, porém eu não sei se dá pra fazer ou não, porque eu nunca joguei, infelizmente não tenho o PlayStation Vita e o emulador não funciona. Mas se você souber, sinta-se à vontade pra responder nos comentários se dá ou não. Já o resto que não pode, claramente você pode perceber, porque são gameplay completamente diferente do habitual. O mais difícil, sem sombra de dúvidas, foi o 1. Aquele primeiro inimigo do Silent Hill 1 que você tem que matar
matar ele no ar com a faca foi uma desgraça. Como mais fácil, eu colocaria a DLC do Silent Hill 2, mas se você não aceitar uma DLC, eu diria que o mais fácil seria o Silent Hill 4. Eu recomendo a todos vocês tentar fazer esse desafio de zerar tudo de Silent Hill só usando pau, assim como eu recomendei lá no Resident Evil de fazer todo isso na faca. São dois desafios que valeu muito a pena, que eu me diverti bastante fazendo. E por fim, eu gostaria de agradecer do fundo do coração a todas as pessoas que me ajudaram na vaquinha. Eu já agradeci uma porrada de gente no último vídeo, mas acabou tendo outras pessoas também que doaram depois que aquele vídeo saiu, que foi o caso do Bom Legal. Gostaria de agradecer de coração aqui por toda a ajuda que você já me mandou. Não foi só nessa vaquinha, você já ajudou várias vezes o canal aqui. Também um abraço aí pro André, que mandou um pix lá depois de ter visto o vídeo. Tamo junto demais, André. Algumas pessoas me perguntaram sobre aquele desafio que o Menor comentou na live infinita de Resident Evil, de fazer todos os Resident Evil um atrás do outro sem morrer. E eu vou fazer ele ainda, só que antes dele vai ter a live infinita fazendo todos os Devil May Cry agora no dia 7 de novembro. E amanhã, domingo, dia 3 de novembro, a gente vai estar na Twitch assistindo todos os episódios do anime de Devil May Cry de 2007. E é isso, mais uma saga finalizada e uma das minhas favoritas. E a gente se vê agora na próxima saga. E vocês vão ver agora como é que vai ser. Mais um, só pra ficar tranquilo. Mais 6. Vamos lá, mais 6. Eita caralho. Nelson Neto mandou R$5. Queria tanto uma maquiagem do Kiss. Toma meu dinheiro, meu Nobleman lindo demais. Dian, o mais pica menor. Valeu, meu nobre. Ó, 5 shots. Ele mandou 5 shots. Pô, moleque. Então vamos lá. 2, enquanto 3. Aí vai ficar azul. Com 2 litros mandou R$10. Bom dia. Já chegou assim? 10 sim, 10 shows. Então bora, ou entrar dentro, meu nobre. Tamo junto. Nelson Neto mandou R$10. Bebinho, tudum. Suas ordens, meu patrão.